Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, hoje, baseado aqui na nossa campanha, algo novo em sua vida vai acontecer. Deus falou no meu coração para a gente trazer uma palavra hoje sobre a família, sobre o nosso lar. Porque o diabo, querido, ele veio para roubar, matar e destruir o nosso lar. Ele veio para matar, roubar e destruir a nossa família. Irmãos, e quando ele consegue destruir uma família, ele fica feliz da vida, porque ele conseguiu detonar mais uma família. Mas a família dos verdadeiros cristãos, essas famílias, elas devem ser protegidas por Deus. É por isso que nós sempre precisamos estar em oração, pedindo para que Deus abençoe a nossa família, pedindo para que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família. E é isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Você que é sacerdote do seu lar, não se descuide da oração. Você que é sacerdotisa do seu lar, não se descuide da oração. Você que é filho, que é filha, não se descuide de uma vida de oração, de uma vida íntima com Deus, para que Deus abençoe a sua família, para que Deus abençoe a sua casa. Então, irmãos, Satanás, ele veio também para roubar, matar e para destruir a nossa família, o nosso lar. Irmãos, e para a gente meditar um pouco sobre isso, Deus me levou lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 8, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo de número 8, é bem fácil de você achar esse texto aí. É o segundo livro da Bíblia. Vai lá no comecinho, você vai achar Gênesis. Logo após Gênesis, você vai achar Êxodo. Então não tem erro aí para você achar. Êxodo capítulo de número 8. Depois nós vamos para Êxodo capítulo 9. E nós vamos meditar um pouquinho, trazendo algumas realidades de Deus para a vida do nosso lar, para a vida da nossa família. Quem já achou diz amém? Amém. Irmãos, nós fizemos aqui um comparativo entre as pragas do Egito e as pragas que podem afetar o nosso lar. Você entendeu? Nós fizemos, irmãos, aqui uma comparação entre as pragas que afetaram os egípcios e as pragas que afetam muitas vezes o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. E essas pragas, elas precisam ser repreendidas em nome de Jesus. Quem aqui quer ter uma família abençoada? Levanta a mão. Diga assim: eu quero ter uma família abençoada e protegida pelo Senhor. Então vamos lá. Algumas pragas que podem destruir o nosso lar. Irmãos, a primeira praga é a praga das moscas. Alguém poderia dizer assim: ô pastor, mas que negócio é esse aí? Praga das moscas? Que negócio esquisito aí, a praga das moscas vai destruir o nosso lar? Vai acabar com a nossa família? Você vai entender daqui a pouquinho. Irmãos, Êxodo capítulo 8,
do versículo 21 ao 23, Êxodo capítulo 8, do versículo 21 ao 23, diz assim a palavra do nosso grande Deus: e porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames de moscas. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Irmãos amados, uma das pragas que afetou o povo egípcio foi a praga das moscas. Irmãos, aquelas moscas vieram e tomaram conta de tudo. Tomaram conta do local de trabalho, tomaram conta da roça, tomaram conta do campo, tomaram conta dos animais, tomaram conta das casas. Irmãos, grandes enxames de moscas vieram até a casa de Faraó. Foi uma das pragas que veio sobre o Egito com o objetivo de destruir por causa da desobediência. Irmãos, e o que isso tem a ver com a nossa casa? Irmãos, a mosca significa coisas pequenas. Repita comigo: coisas pequenas que tem trazido transtorno aos lares. Irmãos, a mosca é um bichinho, um animalzinho desse tamanhinho aqui, ó. Mas se ele vier em forma de enxame, ele acaba com tudo. Irmãos, as moscas pequeninas, elas causam estragos se não forem combatidas. Elas geram doenças, elas geram bactérias, elas geram vírus e podem levar a pessoa até a morte se não for combatida. Irmãos, essas pequenas moscas significam pequenas coisas que muitas vezes afetam o nosso lar e podem levar o nosso lar também à destruição. Irmãos queridos, essas pequenas moscas, elas são pequenas e ela tem transtornado as nossas vidas. Irmãos, quantos casamentos têm sido desfeitos por causa das coisas pequenas, por causa dessas mosquinhas que muitas vezes aparentam ser indefesas nos nossos lares. Irmãos amados, é a mosca da insubmissão, é a mosquinha da indiferença, é a mosquinha, irmão querido, da soberba, é a mosquinha do autoritarismo. Irmãos, é a mosquinha da inveja, é a mosquinha do ciúme. E essas mosquinhas, irmãos, elas vão tomando conta da nossa casa, chegando ao ponto de destruir o nosso lar, levar o nosso lar para uma desgraça, para uma ruína total. Então, irmãos, essas moscas, elas precisam ser repreendidas. Amém ou não amém? Essas moscas pequenas, parecem indefesas, mas elas precisam ser combatidas, e em nome de Jesus, precisam ser destruídas, para que o nosso lar continue abençoado na presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas irmãos, em segundo lugar, muitas vezes, a outra praga que aparece para querer destruir o nosso lar, para querer destruir a nossa casa, é a praga da perda dos gados, dos carneiros, dos animais. Vamos para Êxodo capítulo 9. Êxodo capítulo 9, um pouquinho para frente aí, 9, do versículo 3 até o versículo 7. Êxodo capítulo 9, do 3 ao 7. Quem já achou aí diz amém. Diz assim a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado do israelita
e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Irmãos, aquilo que era dos egípcios, o gado, os carneiros, os cavalos, os cabritos, foram todos afetados por essa praga terrível. Irmãos queridos, e houve um desespero total entre os egípcios, entre a casa de Faraó, por causa dessa coisa terrível aí. Pastor Josué, o que significa isso dentro dos nossos lares? Muitas vezes, irmãos, a gente não tem gado para perder. Muitas vezes a gente não tem carneiro para perder. Muitas vezes a gente não tem cabritos para perder. Mas muitas vezes, irmãos, a gente tem a nossa vida financeira para perder. E eu gostaria de dizer para você uma coisa interessante. O pastor Zé Roberto estava dando a palestra para casais esses dias atrás aqui na frente da igreja. E o pastor Zé Roberto disse, irmãos, que o endividamento é a causa principal das separações. Não é isso, pastor Zé Roberto? Quantos por cento mais ou menos dos casais se separam por causa de dívida? Cerca de 74% das separações é por causa de dívida. Maior do que a traição, maior, né, pastor, do que a falta de educação, maior do que o autoritarismo e de outras coisas que nós podemos citar aqui. Irmãos, a causa principal das separações de casais hoje é o endividamento. O gado está sendo afetado, os cabritos estão sendo afetados, irmãos, os carneiros estão sendo afetados, e nós precisamos tomar uma posição na presença de Deus. E nós, irmãos, como líderes dos nossos lares, tanto esposa como esposo, deve tomar cuidado com isso, para essa praga não destruir a nossa casa. Não gastar mais do que ganha. Quantas pessoas, irmão cristiano, gastam mais do que ganha? Quantas pessoas, né? Em muitos lares, a destruição muitas vezes entra pelas dívidas, e pelo desperdício, e pelo consumismo. Irmãos, a falta de controle financeiro leva a família ao descontrole total. Leva muitas vezes a família a se endividar, e isso começa a gerar briga dentro de casa. Isso começa a gerar um certo desconforto dentro de casa. Irmãos queridos, o consumismo, aquele negócio de querer consumir, não pode ver nada que quer comprar, não pode ver aquilo que quer comprar, não pode ver aquilo que quer comprar, não pode ver aquilo outro que quer comprar. É o consumismo, irmãos, tem levado muitos lares à destruição. É a praga da perda dos bens materiais. Irmãos queridos, compra-se coisas desnecessárias. Certa vez John Wesley, ele disse assim: trabalhe o máximo que puder, ganhe o máximo que puder e economize o máximo que puder. Isso, irmãos, foi uma frase de John Wesley. Trabalhe o máximo que puder, ganhe o máximo que puder, mas também economize o máximo que puder. Para quê? Para ter um lar abençoado e um lar feliz na presença de Deus. Não deixe o descontrole financeiro entrar na sua casa. Não deixe a praga da perda entrar na sua casa como entrou no Egito. Não deixe isto acontecer, porque Deus quer que você tenha um lar abençoado. Amém, irmãos? Não esqueça disso. Não esqueça disso. A maior causa das separações hoje, irmãos, é o descontrole financeiro, é o endividamento do casal. Gera briga, gera discussão, gera desconforto, gera um monte de coisa, e Satanás tem usado isso para destruir os lares. Quem quer ter um lar abençoado? Diga amém.
Eu também quero um lar abençoado. Então, queridos, vamos para o terceiro item. Abra sua Bíblia agora em Êxodo 9, versículos 22 e 26. 9, do 22 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, o seu cajado, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Aleluia. Irmãos, o que eu quero dizer com essa chuva de pedra? O que eu quero dizer com essa saraiva misturada com fogo aqui? Irmãos, muitas vezes o lar é destruído por causa da chuva de pedra misturada com fogo. Significa as agressões dentro de casa, significa os palavrões dentro de casa, significa as brigas dentro de casa, significa a hostilidade dentro de casa. Irmãos queridos, que coisa interessante, houve chuva de pedra com gelo e fogo destruindo as casas do Egito, porém a casa dos hebreus não foram atingidas, porque Deus abençoa a casa do seu ungido. Deus abençoa o lar daquele que serve a Ele com um coração verdadeiro. Irmãos, essas pedras, essa chuva de saraiva, significa as afrontas, a frieza, as brigas, que não podem entrar dentro da nossa casa. No lar do cristão, não pode entrar essas pedradas. É preciso ter paz e amor em nossas casas. Eu já contei para vocês uma historinha de uma vez, que o pastor Abel, ele foi fazer uma visita na casa de uma família da igreja. Pastor Abel pegou o irmão Valdomiro e falaram assim: olha, nós vamos fazer uma visitinha. Lembra, Rosângela? Nós vamos fazer uma visitinha numa casa aí. Vamos visitar um irmão abençoado aqui da igreja, aquele irmão canelinha de fogo, aquele irmão abençoado da igreja, né? Irmãos, e o irmão Valdomiro e o irmão pastor Abel pegaram o carrinho, pegaram o endereço do determinado irmão e vamos lá fazer uma visitinha na casa do irmão, né? Foram batendo um papinho, conversando, né? Sobre a vitória do São Paulo, a derrota do Corinthians, aquela coisa arada toda assim. Foram ali conversando entre eles, né? Aqueles assuntos assim. Irmãos, quando chegaram, de repente eles chegaram na porta da casa do irmão. Quando eles encostaram o carro na frente da casa do irmão, já começou aquela gritaria, aqueles gritos, seu não sei o quê, e pá, aquela coisa arada toda. Irmãos, de repente, os dois escutaram o barulho de um prato que espatifou na parede, no chão. Dali a pouco escutaram o barulho de um copo que esborrachou na parede, no chão. Aí o pastor Abel olhou para o irmão Valdomiro e disse: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui outro dia para fazer a visita, porque hoje o negócio não está bom aqui na casa do irmão não. Irmãos, é a chuva de saraiva, é a chuva de pedra que muitas vezes atinge a nossa casa. Não há entendimento entre esposo e esposa, brigas dentro de casa, agressões dentro de casa.
Quantas esposas agredidas, só que muitas vezes não fala para ninguém, né, Pedro? Não conta para ninguém, de vergonha, e às vezes até são ameaçadas se contar para alguém. Irmãos, é a chuva de saraiva, é a chuva de pedra atingindo muitas vezes os lares, até mesmo dos cristãos, como eu acabei de relatar para vocês aqui. Irmãos, a chuva de saraiva, a chuva de pedra misturada com fogo, acabou com a casa dos egípcios, destruiu a casa dos egípcios. Sabe por quê? Porque ali não estava Deus, ali não estava a presença de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que a casa dos hebreus foi protegida, não caiu uma pedra sequer sobre a casa dos hebreus. Irmãos, é assim que deve ser a nossa casa. A nossa casa deve ser um lugar de paz, a nossa casa deve ser um lugar de companheirismo, a nossa casa deve ser um lugar de alegria, a nossa casa deve ser um lugar abençoado. Irmãos, é assim que deve ser a nossa casa, é assim que deve ser a casa do verdadeiro cristão. É um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de companheirismo, e não um lugar de pedrada, como nós vemos muitas vezes aí. Amém ou não amém, irmãos? Diga assim: misericórdia. É isso que Deus precisa ter de nós. Amém, irmãos? Misericórdia. Então você, meu irmão, tem aí o espírito meio animadinho, dá uma controlada. Você, minha irmã, que tem o espírito meio animadinho também, se controle, tenha longanimidade, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos para o quarto tópico da mensagem. Nós vamos agora para Êxodo capítulo 10, versículos 21, 22 e 23. Êxodo capítulo 10, versículos 21, 22 e 23. Quem já achou diz amém. Irmãos, agora é a praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se não apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Veja bem, a praga das trevas. Então Deus disse para Moisés: estenda sua mão e haverá trevas por 3 dias sobre a terra do Egito. E a Bíblia diz, irmãos, que durante 3 dias eles não enxergavam um ao outro, eles não viam um ao outro, mas na casa dos hebreus havia luz. A praga das trevas não atingiu a casa dos hebreus, porque eles tinham a presença de Deus dentro de casa. Alguém poderia dizer: mas o que tem a ver a praga das trevas com a minha casa, pastor? Com o meu lar? Irmãos, olha que interessante. A praga das trevas significa muitas vezes a falta de diálogo dentro de casa. Um não conversa com o outro. A praga das trevas significa a falta de comunhão dentro de casa. Um não tem comunhão com o outro. Um entra por uma porta, o outro sai pela outra. Um puxa assunto, o outro não responde, não fala nada. É a praga das trevas, irmão. Está uma treva terrível dentro de casa, ninguém enxerga ninguém, ninguém vê ninguém, ninguém conversa com ninguém, não tem comunhão com ninguém dentro de casa. Irmãos, dentro do lar não existe companheirismo, é a falta de companheirismo. Pessoas que moram debaixo do mesmo teto e não se veem, não se falam, não se entendem, é uma escuridão completa dentro de casa. Irmãos,
dentro da nossa casa tem que existir diálogo, não tem, pastor Zé Roberto? O marido tem que conversar com a mulher, tem que dialogar com a mulher, tem que bater um papinho com a mulher. Ó, vem cá, minha querida, vamos bater um papo aqui. E a mulher também, a mesma coisa. Vem cá, meu querido, vamos bater um papo aqui, ó. Vamos botar as coisas nos eixos aqui. Irmãos, isso é diálogo, é companheirismo, é conversa. Agora, dentro de muitas casas não existe isso, não existe diálogo. Irmãos, um está num quarto, o outro está no outro. Um está na cozinha, o outro está lá na porta da sala. Não podem se cruzar dentro de casa. Quando um chega, o outro sai. Irmãos, existem lares que a pessoa não tem prazer dentro de casa. A pessoa tem prazer mais em estar na rua do que estar dentro de casa. É a praga das trevas que atingiu o lar. É a praga das trevas que atingiu a sua casa, meu irmão. Tem que ser repreendida em nome de Jesus. Na casa dos hebreus havia luz, então havia diálogo, havia companheirismo, havia conversa, havia entendimento, e o nome de Deus era glorificado ali. O nome de Deus deve ser glorificado dentro da sua casa também. Amém, irmão? Vamos ter mais diálogo, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos enxergar um ao outro, e eu tenho certeza que o nosso lar vai ser abençoado. Irmãos, e em último lugar, já estou terminando, agora nós vamos para Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11, a partir do versículo de número 4. Êxodo capítulo 11, versículo de número 4. Quem achou diz amém. Vamos ler então. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. É a praga da morte do primogênito atingindo a casa dos egípcios. Irmãos queridos, a ordem de Deus foi essa: para que o povo de Israel colocasse o sangue do cordeiro na verga da porta, porque à meia-noite o anjo haveria de passar. E quando o anjo visse o sangue na verga da porta, ele sabia que ali morava uma família hebreia, e ali não haveria de morrer ninguém. Aquela família seria poupada da praga da morte. Irmãos, e foi justamente isso que aconteceu. Foi justamente isso que aconteceu. Foi bênção na casa dos hebreus. É isso que aconteceu. O lar dos hebreus foi protegido, porque ali estava a presença de Deus. Pastor Josué, o que significa a praga da morte dos primogênitos? Significa, irmãos, que muitos lares já morreram. O divórcio já veio, a separação já veio, o lar já foi destruído, o primogênito já morreu. Não tem muita coisa mais que fazer. Então eu gostaria de dizer para você, meu irmão e minha irmã, antes que a praga da morte atinja o seu lar, peça misericórdia para Deus, para que Ele abençoe a sua casa. Antes que a praga da morte atinja a sua casa, peça para Deus ter misericórdia. Peça para Deus entrar com a providência dEle. Procure dialogar, procure conversar, procure exercitar o perdão.
nada de espírito de soberba, nada de espírito de altivez ou de orgulho. Exercite Deus dentro do seu lar, e eu tenho certeza que o seu lar vai ser abençoado, e o seu lar não chegará a morrer, em nome de Jesus. Essa praga da morte do lar não vai atingir a sua casa, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Quem crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, em Marcos capítulo 5, versículo 35 a 43, nós vemos que a filha de Jairo havia morrido, mas quando Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus ressuscitou a sua filha. Quando Jesus entra no lar, Ele ressuscita o relacionamento, Ele ressuscita o diálogo, Ele ressuscita o amor, o companheirismo, o controle financeiro, a comunhão. E esse lar tem paz na presença do nosso Deus. E concluindo, irmãos, essa palavra, concluindo essa meditação, assim como o sangue do Cordeiro livrou o povo de Deus, Jesus também morreu na cruz para abençoar e livrar as nossas famílias. Muitas vezes, irmão, o problema familiar começa com uma mosquinha, algo pequeno e irrelevante. Depois, com as perdas materiais, aí começam as pedradas, quando um coloca a culpa no outro. Vem as trevas, porque não se olham, não se conversam, e aí então vem a morte, que é o divórcio, a separação e a falta de respeito. Então não permita que isso aconteça com a sua família. Feche a porta da sua casa para essas pragas e abra o seu lar para Deus agir. E eu tenho certeza que o seu lar será um lar abençoado na presença do Senhor.